Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo seja abundante em nossa vida nesse dia. Hoje nós, ainda em continuidade de nossos temas sobre o livro Atos dos Apóstolos, falando sobre Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, queremos nesse dia entendermos um pouco mais do propósito de Deus em conceder de maneira tão plena o seu Espírito para a proclamação do Evangelho. Quero te convidar nesse momento a termos uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, proteção, pelas bênçãos concedidas e a oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Dá-nos a tua direção, dá-nos a tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Queremos formular algumas perguntas que nos ajudam, quem sabe, a nos situarmos dentro do contexto em que foi concedido o dom do Espírito. E é justamente em qual circunstância, em que momento isso ocorreu. Atos capítulo 2 fala justamente desse evento, desse momento, e já abre o capítulo, versículo 1, falando que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, justamente nesse momento, nessa festividade do Pentecostes. Agora, o que era o Pentecostes? Será que tinha já alguma ligação direta com o dom do Espírito, com o derramamento do Espírito Santo? A festa do Pentecostes era uma das festividades em Israel, ou pelo menos as 7 festividades em Israel que acontecia anualmente. Ela estava intimamente ligada com a festa da Páscoa, ocorria aproximadamente 50 dias após a festa da Páscoa. E, de certa forma, ela era dependente disso, porque ao ocorrer a festa da Páscoa, contava-se então aproximadamente 50 dias para que ocorresse o Pentecostes. Era uma festividade alegre, descontraída de certa forma, não que as outras não pudessem ser. A festa sempre nos remete a isso, apesar de que essas festividades em Israel tinham mais que simplesmente alegrar-se. Elas aplicavam o contexto da primeira vinda de Cristo e também do seu segundo. E claro, isso deve ser um momento de alegria, né, de estar com Cristo, de aprender de Cristo. Deve ter essa importância, é claro, solene, mas também que nos remete à alegria. Ele diz que ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Como mencionei, era uma festividade onde as pessoas vinham para ela. E Deus utiliza-se deste momento, dessa festividade, onde poderia ter um grupo maior de pessoas para comunicar esse dom. Então, ao cumprir-se o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse todos aqui pode nos dar a ideia do que mais do que os 12. Judas havia morrido, mas eles haviam escolhido, Atos 1 fala sobre isso, escolhido uma pessoa para assumir esse posto, esse lugar. E quem sabe pelo menos 120 pessoas estavam ali reunidos. Paulo faz menção de que aparece a pelo menos 500 irmãos, do qual 1 Coríntios 15 ele fala, a grande parte ainda vivia, alguns já dormiam no Senhor, mas aqui nos remete a ideia desse grupo de 120 pessoas, reunidos com o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Aqueles 10 dias aí após a ascensão de Cristo, Cristo ressuscita, fica ainda 40 dias com os discípulos, orientando, dando instruções, volta para o Pai, e esses 10 dias a mais, cumprindo justamente os 50 dias para a festividade, após a Páscoa, para a festividade do Pentecoste, onde eles estavam reunidos, e não somente reunidos, estavam em comunhão, em oração, em adoração, tirando, quem sabe, algumas farpazinhas que ainda existia, quem é o maior, quem vai se sentar à direita ou à esquerda de Cristo na renovação.
E aqui diz que, estando eles reunidos nesse espírito, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, como mencionamos, não era uma festividade ligada ao evento em si, mas uma festividade com outro propósito, mas que Deus utiliza esse momento para conceder o dom. Diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Isso, quem sabe, para chamar a atenção, esse vento impetuoso encheu toda a casa. E diz que aparece distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Então, aparecem línguas repartidas como de fogo, quem sabe dando uma ideia da solenidade, do momento ou da presença da divindade, espalhadas. E o versículo 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Então aqui há algumas considerações. Todos passaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito e a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Poderíamos até voltar lá em Gênesis, capítulo 11, eu não vou ler, só mencionar, caso queira, pode fazê-lo depois, onde diz lá que era toda a terra uma só língua, e Deus deu a ordem, após ali o dilúvio: espalhem-se, povoem a terra. E qual foi a escolha de um grupo de pessoas? Não, nós não vamos nos espalhar, nós não vamos fazer o propósito do Senhor. Eia, reunamos, construímos uma cidade, uma torre e um nome, façamos o nosso nome célebre. Eles falaram: vamos fazer uma torre cujo cume alcance os céus. E diz então que Deus vem, estou colocando no contexto humano, eia, vamos, desçamos, confundamos ali as línguas, e diz que ali então foi confundida as línguas e cada grupo daqueles que se entendiam na mesma linguagem foram espalhados, e assim Deus cumpriu o seu propósito de espalharem e povoarem a terra. De igual forma, só que da maneira agora localizada ali em Israel, na festividade do Pentecostes, onde todos estavam reunidos, Deus então concede, mediante o derramamento do Espírito, do seu Espírito, a habilidade deles falarem em outras línguas, que fala outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Quem sabe grupos, os 120 espalhados aqui, divididos, e começam a falar. Agora, quem estava habitando ali naquela festividade? Quem estava para a festividade? O versículo 5 diz que, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, com a diáspora, até falei sobre isso ao começar a trabalhar sobre o Novo Testamento, no período chamado intertestamentário ou interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, período esse de aproximadamente 400 anos. Falamos um pouco sobre isso quando, na diáspora, a dispersão, Israel foi espalhado entre as nações. Começando, quem sabe, ali no período babilônico, onde 70 anos que Israel foi levado para o cativeiro, depois volta para a oportunidade no período do reino dos Medos e Persas voltar para reconstruir a cidade, recomeçar. Mas nesse período, muitos foram ali se acostumando e ficando realmente entre as nações. E diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Poderia ter de outras nações? Poderia, mas de grande parte judeus que vieram para a festividade. Mas dentre as nações, as pessoas, a representatividade das nações da época, do mundo habitado na época, nesse período em que isso aconteceu, nesse evento, onde ocorreu o derramamento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Ele diz que quando, pois, se fez ouvir aquela voz, aquele som, aquele vento, línguas espalhadas como de fogo, diz que a multidão aflui. E diz que possuída de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então percebe, aqui eu abro um parênteses, de que o derramamento, o dom do Espírito Santo no Pentecostes foi justamente a habilidade. Aqui o texto deixa bem claro, é justamente o texto
chave onde foi concedido esse dom foi a habilidade, a capacidade de falar a língua das nações. É como que, eu vou colocar no nosso contexto, um curso intensivo, onde Deus, de maneira grandiosa, concede o dom do Espírito e a habilidade dos discípulos a falar a língua das nações. Percebe que até mesmo na sequência do texto, o versículo 7, diz que eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? Quem sabe tivesse dificuldade para dominar até mesmo a língua materna deles, não fosse tão fluente, um tão bom orador, mas não são galileus todos que estão falando aí? Então eles estavam admirados, as pessoas, os judeus piedosos, quem sabe de outros, que eu vou mencionar daqui a pouco, os grupos ou subgrupos do mundo habitado na época que estavam ali para a festividade, admirados, atônitos do que estava acontecendo, porque era algo surpreendente para eles estarem falando fluentemente a língua deles. Porque eles, quem sabe, havia aprendido por estar há muito tempo vivendo nessa cidade, tudo bem, mas esses ali não, estavam admirados. E aí ele explica o versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E aí ele enumera, quem sabe, entre 15 a 16 subdivisões do mundo habitado da época, onde ele fala: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Então, ele enumera aqui os grupos ou subgrupos, caso você tenha interesse, pode depois dar uma pesquisada, né? É claro, só um resumo geral que estamos fazendo no contexto histórico e profético desses eventos, versículo 8, 9, 10, Atos 2, falando sobre isso, pesquisando quem eram esses subdivisões, esses grupos que estão aqui. Ele até fala também de romanos que aqui residem, pessoas que vieram para a festividade. Temos ouvido falar da grandeza de Deus. Versículo 11, ele fecha isso, tanto judeus como prosélitos, ou pessoas que estavam sendo já evangelizados, sendo buscado por essa fé, que estava dando início, aprofundando-se no ministério de Cristo, mas que torna conhecido, e aqui sim ela vai alcançar o preparar, de certa forma, o caminho, falando do Cristo, do Messias, para que nas posteriores mensagens, vamos falar sobre isso ainda em alguns temas do Atos dos Apóstolos, das cartas, onde o Evangelho alcança o mundo habitado naquela geração. O Atos dos Apóstolos, já mencionamos, ele narra o contexto histórico do ano 31, desde a ascensão de Cristo até o ano 63, 65, da primeira prisão do apóstolo Paulo. E ele diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, mais uma vez, pelo menos 2 ou 3 vezes, eles afirmam aqui de que o dom concedido aqui no Atos 2 é realmente o dom de falar a língua das nações. Deus fez pelos discípulos aqui o que, quem sabe, em toda a sua vida de existência eles não teriam condições de fazer no contexto em que estavam, é claro. Nós vamos ver aqui, tento em breve eu falar sobre o apóstolo Paulo. Ele tinha essa habilidade de falar outras línguas, não como recebendo um dom específico para isso. Como eu mencionei em Gênesis 11, de uma só língua, diz que era toda a terra uma só língua, Deus fez todas as línguas das nações. Deus é infinito em poder, ele pode criar todas as coisas, como diz lá, do nada, pela palavra, pelo poder da palavra, falou e se fez, mandou e tudo apareceu. Então, para Deus não há impossíveis. Mas nesse contexto, para os discípulos, era algo que em toda a sua vida eles não teriam condições. Primeiramente, há uma festividade onde há uma grande representatividade de pessoas piedosas que vieram para a festa e que voltaria para a sua nação para poder falar de que aquela pessoa
o Cristo que morreu é justamente o Messias, o prometido, o desejado das nações, que viria para trazer salvação a todos. E em segundo ponto, a habilidade de falar, e não só naquele dia. Nós vemos a narrativa em Atos sempre quando necessário, quando se fez necessário, eles receberam o dom, a capacidade de falar fluentemente, não só na língua materna, mas também na língua das nações. É um dom que o acompanhou. Quero falar depois, quando estivermos trabalhando as cartas, principalmente a carta aos Coríntios, de distorções com respeito a esse dom. Talvez interpretações errôneas, até mesmo pessoas pensarem que só serão batizados com o Espírito Santo se falarem línguas. Isso houve uma distorção mesmo no primeiro século ali, nos dias dos apóstolos, em Atos, pegando esse texto de Atos 2, 1 Coríntios, falando sobre isso, 12, 13, 14, aprofundando o tema, e Paulo faz observações sobre isso. Então, para entendermos de que os dons do Espírito Santo são diversos, as manifestações são diversas, e que tem várias maneiras onde Deus pode atuar, infinitas, caso queira. Quero só fechar aqui, diz que todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Quem sabe alguns que sempre vai haver aqueles que questionam, que duvidam. Não, isso aí é embriaguez, não tem nada a ver. Vamos trazer assim para a linguagem mais comum da juventude hoje. Nada a ver com isso não. Mas outros interrogavam, perguntavam, o que é isso? É algo realmente grandioso, porque eles estavam entendendo isso, falar na nossa própria língua. Eles que são galileus, que não têm nem uma cultura, não estão preparados, vamos dizer, para isso. Nosso próximo tema, ainda aprofundando um pouco mais, nessa primeira parte falamos mais voltado para o Pentecostes, a festividade, o momento em si, mas no segundo momento, ainda em Atos 2, falando ainda sobre o derramamento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, vamos aprofundar. Quem concedeu esse dom? Porque também se faz, acho necessário falar um pouco sobre isso. Há também algumas distorções e entendermos o que está aqui bem claro para nós e aquilo talvez que precisa aprofundar um pouco mais e entender de maneira simples, claro, mas trazer aplicação para o nosso viver. Quero te convidar mais uma vez a orarmos ao Senhor. Eterno Deus, amorável Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, a oportunidade de nesse dia termos meditar em Tua Palavra e rogamos a unção do Teu Santo Espírito para compreendermos e assim fazermos a Tua vontade. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Nós pedimos essas bênçãos e descemos